Legal, hein, Valmir? Nossa, olha aí. Boa tarde, camaradas. Aqui, professor Valmir. Hoje, numa plataforma diferente, num projeto diferente e com um convidado muito ilustre para a gente fazer um debate muito bacana, tá? Espero que vocês estejam aí acompanhando. Espero que vocês consigam estar aí acompanhando. A gente já começou aqui há alguns minutos, vamos ver se aparece alguém aqui. Já temos alguns comentários. Pronto, olha aí. Já temos aqui 39 pessoas assistindo a gente. Então, pessoal, boa tarde a todos e todas. Olá, camaradas. Essa saudação que eu sempre faço. Hoje, a gente está aqui no projeto Entre Lares, um projeto pensado pelo Departamento de Educação Física e Esportes do Instituto Federal do Ceará, com o intuito de fazer essa aproximação, mesmo que à distância, relacionando temas tão caros para a educação física e que estão sendo tão debatidos hoje por conta do confinamento do Covid-19. E hoje a gente traz um prazer enorme, um camarada de longa data, que é o professor Hajime Ozaki, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O professor Hajime, ele é doutor em educação e tem toda a sua trajetória marcada pelo campo da criticidade, pelo campo do marxismo e por ser um colaborador do MNCR, o Movimento Nacional contra a Regulamentação. Então, hoje, a gente vai poder discutir um pouquinho do mundo do trabalho, do que está acontecendo através dessa pandemia, o que ela está causando com a gente. E aí, trouxemos esse convidado e queria só, professor, que o senhor desse uma boa tarde aí para as pessoas que estão nos assistindo e já a gente vai começar o nosso diálogo. A gente está chamando de entrevista, mas combinamos aqui que seria um diálogo para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas questões. Companheiros, primeiro, antes de mais nada, boa tarde a todos, a todas. É um prazer muito grande estar aqui, é uma satisfação. Quero agradecer o professor Valmir, que me convidou para esse projeto do Entre Lares. A primeira vez que eu vou aparecer numa live, estou um pouco assim apreensivo. Vamos ver se vai dar certo. Então Hajime, vamos corrigir aqui a questão do som. Vocês vão avisando aqui, tá, gente? Como é que está o som, como é que estão todas essas questões. Mas eu queria iniciar, professor, a gente está vivendo uma condição muito complexa por conta do confinamento. E a gente acredita que o confinamento ele aflorou algumas coisas, mas a gente não pode afirmar que vinha numa condição muito boa, tendo em vista o avanço conservador que a gente está tendo nas nossas políticas de uma forma em geral e essas contra-reformas da Previdência e trabalhista principalmente, que vem afetando muito o mundo do trabalho. Então, a gente quer te ouvir um pouquinho a respeito exatamente sobre isso, de como o senhor enxerga essas relações e como o senhor está vendo isso. Bom, então, Valmir e companheiros, acho que o Valmir ele começa já colocando a questão no centro do debate, porque os debates que eu tenho ouvido, as entrevistas, enfim, sempre estão preocupadas em colocar a questão do Covid-19, do estado de confinamento, como o Valmir falou, e pensando essa ideia de quando é que nós vamos voltar à normalidade. Então, eu tenho reparado também que os nossos companheiros, eles têm se dedicado, pelo menos no começo aí da fala, em dizer que a questão não é tanto voltar à normalidade, porque, como diz o Valmir, a normalidade para a gente já tem consequências perversas, Então, vamos começar, acho que por aí, acho que essa primeira questão, o Valmir está correto. Antes mesmo
da gente estar presenciando essa pandemia, a gente pode dizer que no nível mundial, o sistema capitalista ele não vai não está bem nas pernas, né? Passa por processos de crise. Vocês devem lembrar da crise de 2007, 2008, foi uma crise pesada. Nós vivenciamos isso, considerada uma das maiores crises capitalistas. E de lá para cá, na verdade, o capitalismo mundial não se recuperou. Então, essa que é a questão. Um pouquinho antes da pandemia, agora no ano de 2018, a economia norte-americana, a economia europeia, principalmente ali dos países centrais da Europa, Alemanha, etc., elas não conseguiam recuperar as taxas de lucro. Então, independente da pandemia, do ponto de vista da economia mundial e também da brasileira, sabemos, tivemos uma crise em 2016, né? E de lá para cá, depois do impeachment da presidente Dilma, nós não retomamos as taxas de crescimento. Então, o quadro econômico mundial e brasileiro é um quadro de recessão, né? É um quadro que, obviamente, leva a penalizar justamente os trabalhadores. Então, essa questão central, tanto no mundo inteiro, e a questão que o Valmir me coloca, especificamente no Brasil, a gente tem vivenciado o ataque franco, né, à classe trabalhadora. Quer dizer que, de uma forma geral, a recessão, o não crescimento econômico e a necessidade, vamos dizer, de você ter uma economia voltada aos interesses do setor financeiro, né, quer dizer, da burguesia financeira, faz com que os governos, sobretudo esses dois últimos que nós vivenciamos, né, o governo atual e o anterior, de estarem fazendo medidas contra a classe trabalhadora, né, medidas que vêm em formas de reformas, que foi a questão que o Valmir me colocou, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Então, essa questão que o Valmir coloca é bem por aí, né? Antes de mais nada, a gente pensar que nós vivíamos e vivemos no Brasil um momento muito difícil sob o ponto de vista da luta de classe, né? Um momento em que os trabalhadores brasileiros estão sendo atacados francamente em seus direitos, independente ou não da pandemia. Então, se a gente pensar a pandemia como algo que vem a somar essa crise, tanto econômica quanto política, né? O Brasil vive uma grande crise política desde 2016 também, né? A gente vai ver que essa pandemia, o Covid-19, acaba não estabelecendo uma coisa que já não existia, mas aprofundando, aí está certo o que o Valmir me pergunta, e se eu puder, Valmir, aparece aí na telinha, se eu puder, eu já falo um pouquinho também desse estágio, ou você quer falar alguma coisa do Covid? Não, professor, acho que está bem interessante o senhor manter essa fala contínua, que aí a gente consegue fazer o link melhor, tá? Tá jóia. Sendo aqui, só dar um aviso aos camaradas que estão comentando, quem quiser mandar perguntas, pode ficar à vontade, viu? Vou mandando as perguntas, que à medida que elas forem aparecendo aqui, a gente vai colocando para o professor, ok? Como a gente colocou, a gente está aqui para te ouvir e, assim, ter uma conversa na sala das nossas casas, tá bom? Joia, Valmir. Então, o que eu queria estabelecer aqui? Primeiro, antes do Covid-19 atingir o mundo inteiro, um mundo capitalista recessivo, um mundo capitalista
vamos dizer, tentando ainda se reerguer de uma crise pesada, mas, de uma certa forma, perigando cair uma outra crise, né? E quando chegou o Covid-19, ou quando, vamos dizer, chega essa pandemia que começa lá na China, vai passando pela Europa, hoje já chegou nos Estados Unidos e também, né, no Brasil, a gente tem vamos dizer, um quadro mundial que imagino que muitos de nós, a nossa geração, muitas de nossas gerações não viveu, mas que, por exemplo, os europeus, é algo comparado à Segunda Guerra Mundial, né? Digo assim, no nível de perdas de vidas e tudo mais. Então, a gente costuma ouvir comentários dizendo que o mundo está enfrentando uma guerra, né? Então, por exemplo, eu vi um dado agora que nos Estados Unidos da América, o número de pessoas que se perdeu por conta da pandemia, ou seja, faleceram, superou os óbitos, as baixas da Guerra do Vietnã, que todo mundo sabe foi uma guerra bem traumática e bem próxima, né, da memória do norte-americano, e da nossa, obviamente, né? Então, muitos estão encarando isso como, assim, revivem aquela época de que perderam seus familiares, seus amigos na guerra. Só que aí que eu quero entrar e fazer uma pequena diferenciação com relação a uma economia que está se desgastando por conta de uma guerra, né? Aí tem uma questão que eu acho que vale a pena a gente trabalhar antes de seguir. Se você tem um momento como a Segunda Guerra Mundial, ou outras guerras, enfim, ela obviamente leva um certo recesso, né, na economia. Lógico, né, se você pensar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, ela teve um processo inflacionário desgastante, etc. Ou seja, o que eu quero dizer, trocando em miúdo, as pessoas passam fome, né, há um momento em que o processo inflacionário explode. De uma certa forma, há um problema, lógico, sempre, a classe trabalhadora, mas também a classe empresarial acaba, aí que eu quero chegar, a classe empresarial numa guerra do porte da Segunda Guerra Mundial, vários setores da classe empresarial também sofrem com uma guerra. E o que está acontecendo, o que a gente está percebendo de diferente com relação a uma guerra do que tem acontecido no processo aí pandêmico? Vou pegar um exemplo que eu acho que é emblemático, que eu tenho acompanhado mais, que é o exemplo da Itália, que, na verdade, vocês não precisam perder tempo para dizer que a Itália, como vocês sabem, é um dos países que mais perdeu vidas, né? Os Estados Unidos da América hoje superou os números da Itália, porém, assim, proporcionalmente à população, etc., a Itália teve uma perda grande de vidas. A Itália, por exemplo, ela é dividida historicamente em norte e sul, vocês devem saber disso, e o norte ele tem uma concentração industrial maior. Por isso que se diz que o norte também é mais desenvolvido do ponto de vista econômico, etc. O que acontece se a gente pegar os dados ali dos ataques da pandemia, justamente os lugares mais afetados foram os lugares do norte da Itália. A explicação para isso pode ser pensado da seguinte forma: o mundo do trabalho, chegando aí ao nosso tema, a economia, ela não parou ali para o norte da Itália, onde estão concentradas indústrias, etc. Então, o que aconteceu? Em determinado momento, no qual a Itália já estava tomada pela pandemia, o governo italiano colocou a seguinte posição, de que as empresas se autodeclarassem, né, vamos dizer assim, de utilidade, como que se fala, quando você tem uma... me ajuda aqui, Valmir, quando você tem um serviço indispensável, tá certo? Tem um termo que agora está me fugindo.
e a empresa que se autodeclara. Por exemplo, a minha empresa fabrica máscara, então ela é uma empresa que não pode parar, obviamente. Só que se a empresa se autodeclara, vamos dizer, imprescindível, cada empresa, ou cada empresário, ou cada burguês, ou cada grupo burguês que vai determinar se para ou não. Ocorreu que lá no norte da Itália, a maior parte das indústrias, das empresas não pararam, né? Serviços essenciais, agora lembrei. Então, não pararam da mesma forma que os empresários brasileiros não querem parar, ou seja, mandando os trabalhadores, né, para seus locais de trabalho, os empresários, obviamente, se resguardando. Então, onde que eu queria chegar com relação à diferença de uma guerra? Aqui nós temos um quadro em que várias empresas ainda continuam lucrando. As empresas, de uma certa forma, têm uma margem, vamos dizer, obviamente, diminuída de lucro, porém, não nada comparado a uma guerra, né? E você abre vários outros setores, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aí, mas vários outros setores que acabam aparecendo, coisas que não existiam antes, para suprir esse momento que a gente está vivendo e tal, né? E aí nós temos um caso que eu acho que vai mediar aí a minha fala de hoje, que é pensando no momento histórico aqui da luta de classe, qual tem sido a tática do grupo da classe dominante, dos grupos empresariais mundiais e também brasileiros, né? Quer dizer, sempre aquela posição de tentar minimizar as suas perdas. E se a gente tem, como no caso brasileiro, um governo que, de uma certa forma, está ligado a esses interesses, então a gente tem também toda uma iniciativa governamental, tanto nesses países que eu já citei, Europa, Estados Unidos, como também aqui no próprio Brasil, né? O interesse, a preocupação de você não parar com a economia, e não parar com a economia significa não parar com os gastos, obviamente, dos capitalistas, né? Não parar com os ganhos capitalistas, perdão, e tentar buscar uma equação que, na verdade, é um pouco difícil da gente pensar uma equação que consiga, como diz o novo ministro da Saúde, balancear, vou chamar assim, né? Contrabalançar ganhos econômicos com a saúde, num momento como nós estamos vivendo, né? Então, nós estamos, de uma certa forma, no Brasil, passando por essa situação. Ragine, é interessante quando você faz essa... Estamos vivendo tempos de guerra, né? Então, é interessante quando você traz esses números, porque a gente percebe que os nossos governantes e os nossos dirigentes da crise, salvo alguns casos específicos de estados, eles têm caminhado, né, na contramão, né, dessa perspectiva. E aí, algumas questões vêm surgindo aqui pelos participantes aqui da live, e assim, acho que é uma pergunta que a gente não pode fugir, que é exatamente do home office. E aí, se fosse possível, eu queria saber de ti, como tu consegues enxergar essa questão do home office em geral, né? E, especificamente, a gente já pode ir conversando um pouquinho sobre essa questão na educação física, né? Sim, com certeza. Eu acho importante só fazer um parênteses, né, Ragine? É interessante que, às vezes, na educação física, as pessoas acham que a gente funciona isolado do contexto geral. Então, foi muito bacana quando o Ragine a gente propôs essa conversa, que a gente concordou que a gente deveria, sim, fazer um levantamento um pouco mais geral,
para a partir aí do geral a gente tentar chegar na educação física, tá? Então, Ragine, se você puder fazer esse recorte aí, agradeço. Com certeza, Valmir. Esse é o nosso esforço teórico, vou chamar assim, político, de várias décadas, né? Toda vez que eu tenho um debate com os nossos opositores, eles estão numa linha agora de não me desqualificar. Então, eles falam assim, olha, o professor Hajime, ele tem uma visão muito boa, ele é bem estudioso na parte do capitalismo, do mundo do trabalho, etc, etc, mas nós estamos falando da educação física, é outra coisa. Veja, pessoal, não tem isso, né? Nós, da educação física, nós não pairamos no ar, né? Nós vivemos nessa sociedade, e nós somos influenciados por essa sociedade, né? Então, nosso esforço teórico é mostrar que essas coisas que acontecem no mundo do trabalho, a precarização, a fragmentação, elas atingem a nós, professores de educação física, vou chamar assim porque considero todos nós professores, com particularidades. Mas não é nada, vamos dizer assim, que foi inventado e criado só para nós vivermos, né? Então, tudo que a gente tem a ver com o que está passando o mundo inteiro, do ponto de vista aí do trabalho, agora entrando no tema do home office, né? E lá na Itália eles usam o termo smart working, né? Que é a ideia de você trabalhar em casa. Isso primeiro, vamos sempre fazer um pouco essa comparação. Isso é algo que está crescendo independente da pandemia, né? Depois eu chego na potencialização da pandemia. Mas aqui no Brasil a gente já cansou de ver reportagens, programas que fazem apologia a esse tipo, né, de coisa, assim, tipo, fulano levantou, foi tomar o seu café e vai filmando a pessoa, tal, se vestiu e foi trabalhar em casa. Aí mostra a pessoa trabalhando em casa e mostrando, vamos dizer, entre aspas, aí, a vantagem de se trabalhar em casa. Quando, na verdade, a vantagem de se trabalhar em casa, ela é muito mais uma vantagem para a empresa do que para o trabalhador, né? Primeiro que, assim como nós professores, já me dirigindo ao professorado ali, nós temos um certo trabalho que a gente faz em casa e que, vamos dizer, a gente não é pago para fazer, né? O trabalho que você faz pensando, organizando as coisas, eu sempre brinco assim, às vezes eu durmo, eu sonho que eu estou dando uma aula inteira. Quando acordo, eu falo, pô, não valeu nada a aula, né? Você está sempre preocupado, sempre organizando, né? E esse tipo de trabalho que você faz em casa é um trabalho bastante produtivo sob o ponto de vista dos lucros do capital. Então, é um trabalho que vem crescendo. Esse trabalho aí, pensando no pós-pandemia, ele explodiu, né? A gente está visualizando quantos tipos de trabalho que se faz, porque, na verdade, a gente só está podendo trabalhar em casa, a questão é essa, né? Então, vou pegar aqui, sempre comparando também dois grandes setores. Primeiro, eu quero fazer uma introdução para dizer que eu não acho que existe um setor ou um campo não escolar, né? Existe o campo escolar, esse é um grande campo. Agora, existem vários outros campos que não são escolares, tá certo? É lógico que a gente pode juntar todo esses, na fala que eu vou fazer, eu vou dizer dessa forma, né? Juntar todos esses campos num grande campo, mas não é a mesma coisa. Estou falando isso para eventualmente a gente não entrar naquele debate de que se pode formar pensando em um campo escolar e um campo não escolar, porque o campo não escolar não é um campo, mas são vários campos, né? Todo mundo sabe disso, é academia, é clube, hotéis, etc, etc, etc. Então, se você pensar primeiro no campo escolar, esse trabalho aí que está sendo feito em casa é um trabalho assim monumental e até maior do que o trabalho que se faz, vamos dizer, presencialmente. E
fazer um parênteses, eu sei que o Valmir não me perguntou isso, mas tem se usado o termo educação à distância, né? Isso que a gente está fazendo. O que a gente faz? Os professores da escola, né? Eles aparecem dando aula, preparam material, mandam para os filhos da gente, etc. e tal, para os alunos, né? Esse tipo de trabalho, a gente pode dizer não presencial, né? Mas não é uma educação à distância. Né? E por que não é uma educação à distância? A educação à distância, ela é um conceito, por mais que a gente critique a forma como tem sido feito no nosso país e, de uma certa forma, eu já trabalhei com educação à distância, na própria universidade e tal, porém você tem um tipo de planejamento totalmente diferente, um tipo de metodologia totalmente diferente do que simplesmente passar e gravar uma aula, etc, etc, né? Eu tenho um filho na educação infantil, ele não está nem no ensino fundamental ainda. E os professores mandam os conteúdos, agora eu descobri que tem até live, o professor vai lá e dá aula e tal, e me chamou a atenção o professor de educação física, né? Tá lá o nosso colega de trabalho na casa dele, tentando inventar uma atividade com bolinhas de gude, tem uma gravação dele no corredor do apartamento dele, imagino, tentando mostrar como fazer uma coisa. Então, esse tipo de atividade, por mais criativa, etc, 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 é o que eu estou dizendo aqui, isso é um paliativo, né? Não foi esse o planejamento, e por mais que ele tenha planejado, obviamente nós estamos planejando para fazer coisa, isso não é, vamos dizer, o planejamento do que seria uma educação à distância. Então, esse tipo de trabalho tem aumentado consideravelmente para os professores. A minha universidade, ela teve um posicionamento de não tocar as aulas não presenciais. A gente está com as aulas suspensas. Porém, alguns colegas meus ainda estão preocupados no sentido de dizer assim, mas as particulares estão dando aula, nós vamos sair perdendo, né? Quer dizer, a gente tem que pensar, o Valmir, a gente trocou uma ideia e realmente essa é uma questão de qual é o acesso que as pessoas têm, né? Hoje para as tecnologias. Então, depois do Covid, a gente viu essa explosão de plataformas, etc, etc, mas não significa que todo mundo tem acesso. Então, no campo escolar, com certeza, pós-Covid, isso explodiu com força. Existia educação à distância, muitos professores dominavam a plataforma, porém, nós temos que interpretar que, obviamente, que houve uma explosão de novas formas, e sempre formas cada vez mais precárias, né, de trabalho, enfim. Imagina um professor de educação física passando uma aula por vídeo, né? De casa, dentro de casa, no corredor do seu apartamento, é o que eu estou tentando montar o quadro para vocês. E fora da escola, né, que aí vamos colocar aí as academias e tal, aí você também tem uma outra explosão, porque a academia em si ela para, né? Porém, você abre vou chamar assim, um campo extremamente precário, né? Vou colocar extremamente precário, extremamente competitivo, que vai dizer dos aplicativos, eu não vou citar o nome assim, mas já vi que existe pelo menos ali, né? E são aplicativos internacionais, né? Quer dizer que é até covardia a gente tentar competir com esses aplicativos, mas parece que abre um campo grande aí para os professores que querem né, aquelas coisas que a gente tem recebido. Eu imagino que vocês recebam, porque eu recebo isso todo dia, né? Obviamente, você não pode ficar parado. Então, essa é uma situação óbvia, né? E dentro de casa, como você faz atividade física? Né? Dentro de casa, então, são coisas que têm relações, primeiro, com a atividade física, segundo, com a questão, obviamente,
psicológica, e terceiro, com uma questão social, porque você está em isolamento, né? Então, não é que você vai poder juntar, e quando você faz uma atividade, por exemplo, um futebol, sei lá, ele tem um aspecto social de convívio, essa coisa toda. Então, quando se propõe atividades nesse momento, está se pensando em suprir essas carências que o isolamento traz. Mas volto a dizer, porque é isso que eu acho que é a preocupação objetiva aqui da fala, são, vamos dizer assim, são campos que têm se aberto, primeiro, extremamente precarizados, né, extremamente competitivos, e que tem, lógico, uma tendência vamos dizer, ao monopólio, ou seja, aquilo que pode parecer uma coisa agora, qualquer um pode ir lá e, qualquer um, digo assim, né? O professor pode ir lá e ele tem um celular, ele grava uma aula, ele passa, não sei o quê, mas não é bem assim, né? Porque as plataformas, elas demandam, né, de recursos, e como eu disse para vocês, as grandes empresas é que já estão se cercando, né, de tomar esse campo também. É legal você tocar esse ponto, Ragini, porque tem duas questões aí que são bem interessantes, né? O governo federal lança propaganda, acho que foi ontem ou antes de ontem, sobre o Enem, né? E faz aquela propaganda como se a questão do acesso no Brasil fosse uma questão que estivesse plenamente resolvida, e longe disso, né? E, mais uma vez, a gente vê uma estratégia de que é só uma questão de vontade, se você quiser, você pode, você consegue estudar, né? Onde a gente sabe que numa sociedade desigual e precarizada, como a gente tem aqui, as relações de trabalho, as relações de tudo, como a gente está sendo evidenciado, desnudado pelo Covid-19, é até criminoso esse tipo de propaganda relacionada ao Enem, né? As pessoas as pessoas têm que se adaptar à forma de manter minimamente esse contato com o aluno, ainda tem que conviver com esse tipo de propaganda, com esse tipo de falácia do governo, né? E uma outra questão também é que esse processo dos aplicativos, como você coloca muito bem, né? Não é o Ragini na casa dele que está desenvolvendo um aplicativo, não. Quem está desenvolvendo esses aplicativos é Google, Apple, Nike, Adidas, são as grandes empresas, e que muitas delas já estão se utilizando de inteligência artificial para poder fazer esse controle, né? Então, tem um colega, Ragini, a gente fez uma live pelo Instagram um dia desse, o colega, parceiro de pós-graduação, que é o Braulio, aí ele falou que o Covid-19, a gente está tendo que trocar a roda com o pneu, trocar a roda do carro com o carro em movimento. Para mim, era um processo que já vinha acontecendo, só que foi acelerado agora por conta dessa questão do Covid, né? E, de fato, isso assevera ainda mais as condições de classe que a gente tem impostas dentro da nossa sociedade. Quando a gente tem um professor que, de repente, está gravando sua aula, mandando por WhatsApp, a gente tem outros que estão pagando uma plataforma, estão hospedando vídeos, que tem toda uma possibilidade de intervenção bem maior pelo poder aquisitivo, pelo poder econômico, né? E aí, Ragina, aproveitando e dando continuidade a esse debate, né? Como é que você enxerga, dentro dessa nova lógica, né, do que a gente vem conversando, que o professor de educação física, principalmente o que atua nos outros campos, né, que não seja o campo escolar, mas em todos os outros campos, espaços de lazer, de práticas corporais, né, porque além dele ter que se virar, né, dentro dessa lógica que está sendo imposta de distanciamento, né, ele tem um problema que algumas pessoas já levantaram aqui, que é a questão das suas não garantias de direitos. Porque nós temos um número enorme de autônomos, por exemplo, aqui no Ceará,
eu tenho esse dado do IBGE, cerca de 70%, em torno de 70% dos professores que atuam nas áreas não escolares, eles estão trabalhando de forma autônoma, né? Através de pejotização, através do pagamento do Simples. Então, esses sujeitos agora, eles estão sem garantia nenhuma dentro dessa perspectiva que nós estamos vivendo, a não ser esse auxílio de R$ 600 dado pelo governo, né? Então, queria que, se tu pudesse, a gente continuasse fazendo essa análise, né? Já que o quadro da educação física, eu falo do Ceará, mas eu não tenho os dados do Brasil, mas eu acredito que não seja uma coisa tão diferente, para que a gente possa conversar um pouco sobre isso. São várias coisas, mas que, na verdade, vou tentar organizar aqui, Valmir. A primeira coisa, assim, deixa eu pensar aqui. Nós que somos professores de educação física, né, a gente está num caminho, vou chamar assim, que nos coloca para e passo, né, de igual pé com um trabalhador, vamos dizer assim, que talvez não tenha nenhuma qualificação nesse momento, né? Quando você fala aí que também não é uma coisa, vamos dizer, dada pelo governo federal, foi conseguido a muitos custos e também muitos, né, muitas, vamos dizer assim, muita briga política, mas ao mesmo tempo muito interesse parlamentar ali dos R$ 600, né? Não sei nem como chamar, mas acho que é melhor falar de R$ 600 mesmo. E você dizer exatamente por aí, né? O brasileiro, qual é o brasileiro que mais precisa disso nesse momento? É aquele brasileiro que, vamos dizer, está trabalhando de forma flexível, né? Aquele que, de uma certa forma, não tem uma renda fixa, não tem um trabalho fixo, e quantos professores de educação física não se enquadram nessa categoria? Esses que você fala que não estão no campo da escola, né? Veja, isso é um problema histórico, vou voltar com esse ponto. No nosso país, assim como no mundo de uma forma geral, historicamente falando, é muito recente o crescimento, né, dos campos das atividades não escolares, os campos do tipo academia de ginástica, clube, etc, etc. Por outro lado, no nosso país, vocês devem estar acompanhando, obviamente, isso, houve um discurso, houve, de uma certa forma, um interesse todo de um grupo empresarial e corporativista da nossa área em colocar um peso nesses campos. Afinal de contas, a escola pública, a escola dos anos 80 para cá, também tem sofrido vários ataques, e seria esses campos não escolares, no plural, né, que dariam conta de salvar, vamos dizer, o trabalho do professor de educação física, não é isso? Então, esses campos aí, entre esses campos não escolares, tem muito essa coisa do personal, da pessoa que é um empreendedor, né? E o que faz esse personal num momento como esse? É essa questão que o Valmir nos está colocando. Ele vai perdendo a clientela da mesma forma, por exemplo, que uma empregada doméstica, né? E eu estou dizendo isso não para, vamos dizer, inferiorizar o trabalho da empregada doméstica, mas historicamente um trabalho que sofre de não vou dizer empregada doméstica, vou dizer assim, a diarista, né? Aquela que trabalha por dia. Então, são ocupações e tal no Brasil que, historicamente, carecem de regulamentações do trabalho, carecem de proteção do trabalho. E num momento como esse, numa crise
como essa, são os primeiros trabalhadores que começam a ficar, vamos dizer, desguarnecidos. Então, no caso da educação física, o que ocorre? Ocorre uma coisa do tipo assim, bom, mas eu não estou sozinho, o trabalhador pensa, né? Eu tenho que dar um jeito da minha academia começar a funcionar para eu poder trabalhar. Olha que absurdo, né? Você pensar, e lógico, não vem de forma espontânea pelo trabalhador, mas ele vem, no fundo, trazido pelos grupos empresariais que gerenciam as atividades físicas no Brasil. Então, é aquilo que eu estava fazendo análise do mundo inteiro. Se lá na Europa os empresários não querem parar as fábricas, né, para não perder seus lucros, fazendo uma aproximação com o que a questão nos coloca aqui, os empresários das atividades físicas no Brasil também não querem parar as suas academias, etc., né? Isso faz, de uma certa forma, com que eles tentem agora, nesse momento, fazer um certo trato, né? Uma certa colaboração de classes, que seria o melhor termo, com os trabalhadores das academias, com os professores da academia, para clamar, né? Para pedir para que se volte as atividades físicas. Em São Paulo, Valmir, o Conselho Regional de Educação Física, o CREF4 de São Paulo, ele tem um manifesto exatamente nesse sentido, né? Ele, como um representante, vou chamar assim, legítimo, da classe burguesa, né? Ele, em nome não só dos empresários, mas também dos professores de educação física, vai fazer um apelo para o governo de São Paulo, e aí vou fazer um parênteses, não que isso signifique que o governo de São Paulo é de esquerda em favor dos trabalhadores e por isso que está fazendo aquele isolamento, não, simplesmente porque São Paulo explodiu a pandemia de um jeito assim que está começando a inviabilizar e vai ter perdas, inclusive políticas, para os governos de São Paulo, né? Tanto estadual quanto municipais, não é isso? Então, o clamor do CREF de São Paulo era justamente esse, fazer um retorno gradual nas academias, inclusive na escola de educação básica. Veja só, né? Então, no ímpeto de defender os profissionais, como eles chamam, de educação física, eles fizeram, então, um manifesto e dizendo assim, nós não temos culpa se outros governos anteriores deixaram de investir em hospital, deixaram de investir em escola para criar ponte, para criar isso, aquilo. Isso também é um certo desconhecimento, porque não funciona assim, né? A utilização de recursos, você não deixa de construir uma escola para construir uma ponte, né? Você tem fundos específicos que são para a educação, você não pode justificar com construção de pontes ou coisas dessa forma, né? Mas, enfim, o clamor deles era para um retorno gradual das atividades nas academias, nas escolas, de uma certa forma também pedindo, você vê que o manifesto deles fala muito também no sentido de desobrigar as academias, ou seja, os empresários, né, a pagarem os impostos deles nesse momento, né? Então, veja só, ali um manifesto que se pretende interclasses, pegando a defesa da classe burguesa e da classe trabalhadora, no fundo, ele é um manifesto que defende a classe dominante, a classe burguesa, né? Ainda que se fale do trabalho do professor tal, não se mede as consequências que isso vai ter justamente para os professores, para a classe trabalhadora. E com relação a esse manifesto, a gente tem, pelo menos ali, duas posições muito interessantes e que se contrapõem, né? Uma da Secretaria Estadual do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, né? Eu sei que o Valmir ele atua na Secretaria aí, de Fortaleza, e a Secretaria de São Paulo, do CBCE, escreveu um manifesto se contrapondo a isso, né? E também outro
manifesto interessante é do CNTE, né, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é a confederação que pega, né, todos os trabalhadores em educação, inclusive não só os professores, e que, de uma certa maneira, rebate o manifesto do CREF, colocando a falta, ressaltando a falta de sensibilidade, né, desse Conselho Regional num momento como esse, e também achei interessante eles mencionarem que não é a primeira vez que o CNTE tem que se manifestar contra o Conselho Regional de Educação Física, né? Então, também vi outros manifestos de grupos de professores de educação física ligados às universidades, ligados aos laboratórios que estudam a fisiologia do exercício, essa coisa toda, para dizer que isso não tem fundamento científico, enfim. Isso tudo mostra ali o debate justamente disso que a gente está falando, né? O embate da luta de classes nesse momento que se coloca, né? E acho que o mais importante para nós é a gente se servir dessa compreensão para saber de que lado que a gente deve atuar, o que a gente tem que defender, a gente tem que defender que a gente tem que trabalhar né, e porque nós vamos morrer, ou a gente tem que defender que nós temos que priorizar uma saúde que é para todos e um trabalho que é para todos, né? Então, são coisas que, no fundo, é exatamente isso que o Valmir diz. O processo da pandemia, ele acelera algumas questões. É bem isso, potencializa contradições que já estavam presentes, né, na nossa sociedade. Ragino, muito obrigado. Queria também aqui aproveitar essa paradinha para agradecer. A gente está com mais de 170 pessoas aqui nos assistindo ao vivo. Dizer para as pessoas que algumas questões que estão surgindo, às vezes vocês podem ver que eu estou aqui, é que eu estou anotando, né? Do mesmo jeito que vocês estão aprendendo, eu também estou aprendendo muito aqui com o professor, anotando aqui algumas referências que ele está dizendo. E à medida que a gente for, algumas questões estão sendo contempladas e tudo, a gente vai, no finalzinho aqui da fala, a gente vai ter uma equipe aqui trabalhando, viu, professor? Que é o GTT Formação e Mundo do Trabalho, aqui do Instituto Federal. Então, a gente tem uma equipe de apoio aqui que tá trabalhando, né? O projeto Entre Lares, ele vai trabalhar dessa forma, tá? Já para vocês que dia 13/5, Atividade Física e Saúde em Tempos de Covid-19, com o professor Dr. Paulo Henrique Guerra, da UFS, e o professor mediador vai ser o professor Dr. Walter Filho, lá do IFCE Aracati. Está passando aqui, né? E Ragine, tem surgido algumas questões aqui relacionadas ao papel do CONFEF-CREF, as questões da regulamentação, assim, a gente discutiu isso brevemente, mas a gente viu que tem dois pontos aí muito interessantes a serem discutidos, né? E o primeiro seria, não necessariamente numa ordem de importância, mas que o primeiro seria a convocação, né, o ato de convocação dos profissionais de saúde para agirem dentro da pandemia, e a questão do ADI, o ato, ADI é ação, olha, falhou agora. Ação direta de inconstitucionalidade. 3428/2005, né, que fala sobre as questões de criação do Conselhos Federais, do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais, e da primeira gestão, né, de como seria a primeira gestão deles, que parece que ficou eterna. Mas, enfim, e o Emanuel está aqui lembrando, gente, para quem estiver gostando, por favor, curte, se inscreve no canal, curte, vou dar um de youtuber agora. Se inscreve no canal, curte, ativa o sininho, tá, do Entre Lares, aproveita aí que a gente tem uma programação bem extensa e a ideia é continuar esse canal aí como algo institucional por muito tempo, para que a gente possa estar sempre fazendo essas atividades. Então, retomando aqui,
Agine, vamos conversar um pouquinho sobre essas duas questões. Quem tiver a fim de mandar alguma pergunta, quiser interagir conosco, vai mandando aí que a gente vai tentando dar conta de responder, tá? Então, por favor, professor. Tá, eu vou tentar fazer o apanhado dessas duas questões, que elas, de uma certa maneira, ó, elas estão ligadas, né? No meio dessa pandemia, houve aquela coisa do... Isso também, agora pensando assim, é bem próprio, né, dos governos autoritários, né? Aquela coisa de vamos fazer uma frente nacional, vamos fazer uma coisa, todos contra o Covid, né? Então, o Ministério da Saúde, na época, fez um quadro e mandou para todos os conselhos da área de saúde, é uma portaria ministerial, a 639 de 20, pedindo para que todos os profissionais da área da saúde fizessem um cadastro no Ministério de Saúde, e esse cadastro ele progrediria, né, para um curso de como combater o Covid-19, e isso mais à frente, se for por essa lógica, não, já deveria estar até nesse estágio, né, em que a pandemia começasse a, a tomar proporções muito grandes, entrariam em ação. Obviamente, isso não foi para frente, se mudou o ministro da Saúde, etc., né? Mas, de uma certa forma, isso é um acontecimento interessante para ver a posição do nosso Conselho Federal de Educação Física comparando aos demais, né? Então, quando se diz respeito aos conselhos, né? Por exemplo, a gente fez um levantamento lá do Conselho Regional de São Paulo, né, da Educação Física, o CREF de São Paulo, e a posição com relação a esse tipo de chamado é uma posição extremamente servil, né, extremamente ligada a qualquer tipo dessa coisa do tipo assim, vamos ajudar nós que somos da educação física, vamos cadastrar, etc, etc, né? E a gente fez um levantamento vendo outros conselhos, como, por exemplo, biologia, deixa eu ver aqui, psicologia, serviço social, radiologia, até medicina, esses conselhos regionais disseram para os seus profissionais, para os seus inscritos, que isso não seria obrigatório, do ponto de vista deles, fazer o cadastro, né? Isso quer dizer, o Conselho de Medicina. Bom, no meu entendimento, quem vai estar na linha de frente ao combate são os médicos, né? E outros tantos conselhos. Obviamente que tem alguns outros conselhos que orientaram o cadastro, mas o da educação física ele foi assim firme desde o começo, com relação à orientação. Então, no combate a essa pandemia, eu vou dizer assim, as estruturas do CONFEF-CREF estão mais ligados e mais preocupados do ponto de vista das políticas que o governo federal tem implantado e visando o favorecimento do movimento da economia, né? Como eu estou dizendo para vocês, como eu estou me referindo com relação caracterizando o movimento aqui do governo brasileiro, né? Portanto, mais uma vez, quer dizer, provando para nós que o sistema CONFEF-CREF, ele, na verdade, ele tem um partido muito claro, é o partido da ordem, é a representação do empresariado brasileiro, né? E agora, a questão da ação direta de inconstitucionalidade, no meio desse surto todo dessa pandemia, eu vou dizer assim, o sistema CONFEF-CREF acabou tomando um grande susto, né? Eu acho que hoje o susto ele não está muito grande, mas imagina vocês que há 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás eles correram o risco de
desaparecer. Então, eu vou explicar essa ADI. A ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade, tá bom? Vou explicar de uma forma um pouco diferente, eu imagino, né, do que está sendo explicado pelo sistema CONFEF-CREFS, né? Primeiro, uma ação direta de inconstitucionalidade, ele é um instrumento jurídico, né, algo que questiona a constitucionalidade de alguma lei, né? Então, a gente parte da ideia que a nossa Constituição Federal ela é a lei magna, a lei máxima do país, e nenhuma lei pode, né, ser contrária a ela, né? Todas as leis são subordinadas a ela. Então, só um parênteses, você tem, por exemplo, na Câmara dos Deputados, para você aprovar uma lei, ela passa necessariamente pela, como fala, pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que, entre outras coisas, deveria analisar, né, vamos dizer, a constitucionalidade daquele projeto de lei que está se julgando, porque se não for constitucional, não tem como ser aprovada, né? Bom, o que acontece? Essa ação direta de inconstitucionalidade, 3428, ela foi impetrada, né, em 2005 pelo Procurador da República. E desde essa época, 2005, que nós do MCR estamos chamando atenção para essa ADI, para essa ação direta de inconstitucionalidade, porque se ela for julgada procedente, e ela é julgada pelo Supremo Tribunal Federal, por aqueles ministros que a gente hoje conhece mais os 11 ministros do STF do que os 11 jogadores titulares da seleção brasileira, né, de futebol. Isso é uma piadinha, mas é verdade, né? Aliás, a gente torce mais por eles em certos momentos do que pelos nossos atletas, né? Então, uma vez julgada inconstitucional, aquela lei, ela, vamos dizer, na forma, ela deixa de existir. Então, existe uma explicação do CONFEF que diz que é algo assim de caráter doutrinário, etc. O que eles não têm contado aí nas várias entrevistas que eles estão dando é o motivo dessa ADI ela ter sido promulgada, né? Ela ter sido impetrada, tá certo? Então, vamos pelo começo pensar na origem e nos fundamentos dessa ação direta de inconstitucionalidade. Ela, na verdade, ela não surgiu por si própria. Não foi o procurador da República que simplesmente questionou o artigo 4º e o artigo 5º da Lei 9696, da Regulamentação da Profissão de Educação Física, que trata da criação do sistema CONFEF-CREFS e do seu mandato tampão, respectivamente. O argumento que o procurador da Justiça em 2000, procurador da República, perdão, utilizou é de que, sendo o sistema CONFEF-CREFS uma autarquia, ele deveria ser proposto não pelo legislativo, o trâmite dessa lei não deveria ter sido pelo legislativo, e sim pelo Poder Executivo. Até aqui, eu acho que o sistema CONFEF-CREFS tem explicado da mesma forma. O que eles não explicam é por qual razão o procurador Cláudio Fontinelli, na época, fez esse tipo de argumentação. A gente vai ter que voltar um pouquinho para discutir a própria origem da Lei 9696, né? Essa que é a questão central. Então, o que acontece? Que essa lei, a 9696, da regulamentação da nossa profissão, ela veio logo depois de uma outra lei, que é a 9649. Olha só que proximidade, né? A 9649, quer dizer, algumas
leis antes da 9696, que é a nossa. Ela é uma lei editada na época do governo de Henrique Cardoso, de Estado. É uma lei enorme. Se vocês tiverem tempo, vocês dão uma pesquisada. Qual que era o objetivo, né, da época do governo Fernando Henrique Cardoso, o Bresser Pereira, tal, fazer uma reforma administrativa no governo? Era fazer um enxugamento do Estado, né? E depois, assim, desobrigar o Estado de prover com várias das autarquias. Entende? A profissão de educação física não tem nada a ver com o neoliberalismo. Aqui já começa a desmontar esse argumento, porque a regulamentação da profissão de educação física, a Lei 9696, ela só foi possível de ser aprovada graças à reforma administrativa aprovada a partir da Lei 9649, como eu estou dizendo. Essa reforma administrativa, no seu artigo 58, então vocês procuram lá só o artigo 58, porque vocês não vão ler a lei para esse fim, não há necessidade. Você vai no artigo 58 e vai ver que essa lei transformou os conselhos de fiscalizações com caráter privado. Então, repara, no ímpeto de você criar uma reforma administrativa e desobrigar o Estado das autarquias, né, porque a autarquia é a responsabilidade do Estado, né? Então, você pega os conselhos profissionais todos e coloca eles numa condição de prestadores de serviços privados, né, de entidades privadas. Então, todos os conselhos profissionais de medicina, esses que sempre citam, viraram, naquele momento, entidades privadas. Repara, uma coisa que eu queria trazer de dado para vocês. O Conselho Profissional de Educação Física, sistema CONFEF-CREFS, aprovado, né, pela Lei 9696, ele foi aprovado, a nossa regulamentação da profissão, com 6 artigos, apenas 6 artigos. As profissões regulamentadas, vocês procurem saber isso, por exemplo, a profissão de medicina, como eles sempre citam, a profissão, por exemplo, do direito, né, eles têm mais ou quase 100 artigos. E por que essa diferença? Porque eles, sendo autarquias, eles têm que, de uma certa forma, se condicionar, né, ao Estado. E toda, vamos dizer, a legislação em torno desses conselhos profissionais do que proporcionar livre acesso a qualquer coisa. Agora, onde que eu quero chegar? Uma lei que é feita com 6 artigos, ela é complementada de que maneira? Se vocês lerem a Lei 996, vocês não vão conseguir achar com clareza, né, quais são as atividades da educação física, por exemplo, se yoga é da educação física, se dança é da educação física, se acupuntura é da educação física. Mas isso vocês vão encontrar nas resoluções internas do CONFEF. Então, imagina que um Conselho Federal, no seu pleno, e decide, olha, a dança é nosso. Olha, eu estou citando resoluções que existem, né? A acupuntura nós temos que, né, ingerir. Então, eles criam a sua própria, vamos dizer, área de atuação, a sua área de ingerência. E aí eles saíram fazendo a história que todo mundo conhece, né? As ingerências que todo mundo conhece, tanto no campo do trabalho quanto no campo da formação profissional. Acontece que essa história ela não acaba por aí. Esse artigo 58,
ele foi julgado inconstitucional com outra ação. Né? Isso assim, no ano de 2002, quer dizer, bem antes de 2005, o artigo 58, pelo Supremo Tribunal Federal, foi julgado inconstitucional. Não pode, na visão, né, da legislatura do Supremo Tribunal Federal, os conselhos profissionais terem o caráter de entidade privada. Não pode, porque eles têm que ser controlados, eles têm que ser autarquia. Essa é a interpretação simples e direta da inconstitucionalidade daquele artigo 58 que eu acabei de mencionar. Ora, depois disso, se criou outras, né, outras regulamentações da profissão. Mas pasmem vocês que a regulamentação da educação física foi a única criada, e a única que existe até hoje, criada nesse modelo das entidades privadas. Então, em algum momento, isso tem que ser questionado. Né? Se o artigo 58 é inconstitucional e diz que os conselhos profissionais eles têm que ser autarquia, o Conselho Federal de Educação Física ele é uma autarquia. Ele é uma autarquia. Porém, ele sendo autarquia, ele tem que seguir as regras de uma autarquia. Não dá para, do meu ponto de vista, o que é inconstitucional, sexto da Lei 9696, toda a Lei 9696. E um dado que eu quero colocar é que essa ação de inconstitucionalidade, a 3428, ela não é a única que tramita contra a CONFEF, não é a única. Então, o que aconteceu? Em 2005, houve, por iniciativa do Procurador da República, questionamento desses dois artigos. É o que chama de vício de origem. Um conselho ele já foi criado de uma forma que não entra no mérito disso tudo que eu estou falando. Né? Não entra no mérito, vamos dizer, no mérito da criação. Então, na prática, quer dizer que fosse, né, a ADI 3428 julgada procedente, o Conselho Federal de Educação Física e os CREFs, eles deixariam de existir. Ser interpretado de duas formas. Por um lado, eu acho que dá para dar uma certa, vamos dizer, uma razão ao sistema CONFEF-CREFs que se apressa em dizer para todos nós para que a gente não fique preocupado, que eles dizem os profissionais, né, de educação física, porque não quer dizer que a regulamentação da profissão não vai desregulamentar. Mas eles vão ter um ano para se adequar às novas regras. Um ano para se adequar às novas regras significaria dizer um ano para tramitar e constituir enquanto Conselho Federal e os conselhos regionais. Então, eles teriam um tempo hábil, e dinheiro eles têm bastante também, para poder reestruturar crédito a isso. Sabe? Porque a regulamentação da profissão acaba. Porém, por outro lado, acabam o sistema CONFEF um ano. Mesmo que em um ano eles vão fazer um esforço eu vou avaliar que esse foi o pior golpe que ele tomou nesses mais de 20 anos de existência, né? 22 anos vai completar agora em setembro. Então, por quê? No momento em que ele precisa se reordenar todo para poder, né, tocar uma nova legislação. E segundo ponto é o que eu estou destacando a vocês.
no momento em que isso é julgado, não impede das outras ações diretas de inconstitucionalidade julgarem o mérito, o conteúdo da lei, ou seja, julgar a própria regulamentação em si. Isso também não está descartado. Então, nesse sentido, apesar de eles sorridentemente aparecerem, né, nos vídeos dizendo fiquem calmos, não sei o quê, a gente pode ficar calmo, mas eles com certeza estão nervosos, porque desde 2005 eu venho questionando isso em todos os debates, e até hoje eu não tinha ouvido nenhum, né, até esses últimos acontecimentos, não tinha ouvido nenhum precedente no sentido de uma fala com eles, deles com relação a isso. Eles só se pronunciaram com relação a isso porque isso se tornou público. Não tinha mais como esconder isso. E ao se pronunciarem, a gente vê a dimensão da coisa, né? O quanto que eles estão gastando de recursos, contratando assessorias jurídicas, coisas de grande peso, né, financeiro. Então, isso custa os cofres deles, quer dizer, isso abala eles de alguma certa forma. É lógico que só sob esse ponto de vista isso não se resolve, né? Quer dizer, o próprio julgamento, ele está parado, só que ele está parado de um jeito que não está bom para eles, né? Está 4-0. Né? Um jogo de 11, 4-0, só precisa de mais 3 para dar 7, né? Que é a maioria. 4 ministros julgaram procedentes a ação direta de inconstitucionalidade, né? Quer dizer, o próprio relator, que hoje é o ministro Fux, ele fez uma relatoria no sentido de dizer que a DEI procede, e os outros 3 ministros que votaram junto, Alexandre de Moraes, esqueci o nome dos ministros, daqui a pouco eu me lembro. Os 4 ministros, os 3 ministros o acompanharam, né? Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Quando chegou na vez do Gilmar Mendes, ele pediu vistas do processo. Pedir vistas do processo significa pedir para avaliar o processo. Não se tem tempo, vamos dizer, contado para que ele retorne com o Gilmar, né? Retorne com isso no Supremo Tribunal Federal. Mas quem acompanhar toda a tramitação do processo, principalmente nesses últimos meses, vai perceber o desespero do sistema Confef-Cresf, que, por meio da sua representação jurídica, tentou de tudo para travar o processo. Inclusive argumentar que não se devia julgar isso nesse momento de pandemia, porque o julgamento é remoto, etc, etc. Então, na verdade, há um esforço muito grande do sistema Confef-Cresf para barrar esse processo, né? Isso não é pouca coisa. O golpe que eles tomaram aí nesse sentido não é pequeno. E custa, e pode ainda custar muito, aos cofres deles. Valmir. Pô, professor, muito feliz. Eu acho que a comunidade da educação física precisava de uma fala nesse nível assim, mais esclarecedora, trazendo de fato, colocando de fato as coisas como elas são. Né? Se houve uma propaganda equivocada deles mesmos, quando eu falo deles, CREFES e CONFEF, eles não se entenderam, né? Surgiu uma nota de desregulamentação, e quando se tem a live que está disponível para quem quiser ver no YouTube, com o próprio presidente Stan Hilbert, onde ele fala que não há perigo da desregulamentação, quer dizer, eles não combinaram bem o que eles iam dizer, né? Qual seria o discurso. E quando a gente começa a falar de conselho, Ragini, surgem aqui várias perguntas, né? São questionamentos que eu costumo falar sempre para os alunos. Quando eu comecei na educação física, no século passado ainda, né? 1999, eu me lembro que diziam assim: você tem que se cadastrar lá, se filiar ao CREF, porque a educação física é terra de ninguém. E eu, ingressante, né, na faculdade, ainda não tinha me apropriado do MEF, nem de todas as outras
os outros movimentos que abririam meus olhos mais à frente, mas achava aquilo relevante, importante, né? E o mais engraçado é que a gente está há 21 anos, né, 22 anos de conselho, de regulamentação, pós-regulamentação, e ainda continuamos sendo terra de ninguém, porque o discurso continua o mesmo, a lógica continua a mesma, e esse não consegue haver uma superação, e, pelo contrário, as dúvidas aumentaram ainda mais, o acesso à informação, a gente não pode comparar de 20 anos atrás ao que a gente tem hoje, né? E a gente ainda consegue entender que, pelas próprias perguntas que os alunos colocam, como que os alunos e professores e colegas colocam, né, como essa questão ainda é nebulosa, né? Me faz lembrar um pouco daquela dos manuscritos de Paris, né? Quando Max começa a ler o Adam Smith, que ele fala que tudo que a economia clássica não consegue explicar, ela leva para um campo nebuloso. E parece muito que os nossos conselhos e o CONFEF, né, eles têm muito essa característica de o que eles não conseguem explicar, eles levam para esse campo nebuloso, e a verdade é verdade porque tem que ser assim. Então, vamos nos encaminhando aqui para o nosso encerramento. A gente está com hora, e aqui pelo meu cronômetro, aqui 1h20 quase de live, né? E assim, eu acho que muitas das perguntas foram contempladas, né? Caso alguém queira fazer alguma pergunta agora, com base em tudo que foi explicado aqui, que alguém tem alguma dúvida, quiser colocar aqui, Joseph Garcia Neto, vou colocar aqui na tela, professor, para você ver aqui, que não está completamente claro para ele as reverberações e consequências desse processo. A gente tem uma questão também, que a partir do voto, do fechamento dos votos, eles podem sugerir recomendações, né? Tempo se eu não me engano, são 24 meses para ver a adequação, para que o executivo... Só que, nesse período, se eu estiver enganado, me corrija, por favor, são 24 meses parado, né? Parados, que, assim, o que existia antes deixa de existir e passa a se ter uma nova política. Ou você acha que não, que a gente consegue avançar mais nessa luta? Então, vou tentar... Como era o nome mesmo que você colocou na tela do companheiro aí? Joseph. Vou tentar pensar assim em responder mais pontualmente, e Valmir, você tem razão, estou falando 12 meses, mas são 24 meses. Está corretíssimo aí nessa informação. Obrigado pela correção. Então, pontuando um a um, vamos dizer, as reverberações, consequências desse processo. Primeiro ponto, existe a necessidade desse processo entrar de novo na pauta, entrar de novo em julgamento no STF, porque ele teve um pedido de vista de um dos ministros, como eu falei, o Gilmar Mendes, e ele não tem um prazo, o ministro, né, para retornar com as vistas. Então, é possível fazer um movimento para que ele devolva, né, esse processo ao plenário, sim, enfim, mas enquanto ele não devolver, o processo está parado. O processo, ele retornando, aí o segundo ponto, ele vai a julgamento e, obviamente, se ele for considerado procedente, se a ação direta de inconstitucionalidade for votada, né, só para lembrar, o placar já está 4-0, mas se for considerada procedente, os artigos 5º e 6º, né, da Lei 9.696, eles são considerados inconstitucionais, né? Sendo eles considerados inconstitucionais, o que eu poderia dizer é que o sistema CONFEF-CREFES, eles deixam de existir juridicamente.
Juridicamente, eles deixam de existir. E aí que vem esse debate que talvez esteja um pouco nebuloso no sentido que o Valmir coloca. Porque o que isso representa na prática? Vamos pensar nós do nosso ponto de vista. Porque do ponto de vista do sistema CONFEF-CREFS, a não existência deles significa dizer que a regulamentação da profissão continua. Agora, se a gente pensar de um outro ponto de vista, a regulamentação da profissão só existe por conta deles. Porque são eles que fiscalizam, são eles que cobram, são eles que têm as anuidades, são eles que tocam a regulamentação da profissão. O que significa dizer, por exemplo, que o nosso espaço está garantido porque tem uma regulamentação da profissão? Absolutamente nada. Primeiro, existe uma legislação nacional, como todo mundo sabe, que garante que dentro da escola, a aula de educação física, o professor tem que ser formado em educação física. Por isso que os concursos saem, né, com a exigência de que o professor seja formado em educação física. Mas não existe nenhuma legislação que obrigue que a pessoa tenha que ser filiada. Não só no campo escolar, e agora, em todos os outros campos não escolares também não existe nenhuma legislação que obrigue a ser filiado. Né? Então, quem obriga a gente a ser filiado é a Lei 9696, no sentido da existência do sistema CONFEF-CREFS, não é? Então, isso que o Valmir fala, uma vez aprovada essa ADI, ou seja, julgada procedente a ADI, existe um prazo de 24 meses para que se readeque a lei. Isso aí é que vai ser o campo de disputa política. Aí que vai ser o campo de disputa política, e eu vou me arriscar a dizer, só com uma bola de cristal, para a gente dizer o que vai acontecer. É óbvio que a gente sabe por onde que a gente vai defender. A gente vai tentar aprofundar essa tese de que toda essa legislação em conteúdo, e não só em processo, mas de conteúdo, ela tem problemas, né, sob o ponto de vista jurídico, como eu disse para vocês, e do ponto de vista que para nós é mais importante, político, continuamos tratando de esclarecer todos os trabalhadores, porque não são só os professores de educação física que precisam ser esclarecidos. Nós precisamos, mas os outros também precisam saber que nós somos contra a regulamentação da profissão. Em vários momentos tratei com outros, por exemplo, professores de artes marciais, professores de dança, professores de etc., que me perguntaram, quer dizer que você é professor de educação física e é contra o CONFEF? Sim, não só eu, como muitos de nós somos, vocês sabem muito bem disso. Né? Então, nós precisamos esclarecer a sociedade e precisamos avançar em outro processo. Né? Então, aqui, na prática, 24 meses vão ser 24 meses de intensa batalha aí. Eles têm muitas coisas em favor deles, sobretudo sob o ponto de vista da máquina financeira que eles têm. Né? Não sei, para vocês terem uma ideia, a ideia deles de resolução é que, uma vez extinto o CONFEF, o dinheiro vai para a FBAPEF. Imagina a corrida que vai ter. Vocês já ouviram falar em FBAPEF? Porque elas estão bem desativadas nesse momento, né? Mas para quem acompanhou os anos 80, era uma federação brasileira, né, de associação dos professores, não profissionais, professores de educação física. E foi aí que foi criado o debate, aí que teve um grupo que dali, vamos dizer, tocou o processo de regulamentação da nossa área, da profissão da nossa área. Então, a grana que tem o CONFEF vai voltar para a Federação Brasileira das APFs. E o que é exatamente essa federação? Eles vão voltar todos para lá. Imagina, vamos dizer, a disputa que vai ser isso. Então, essas questões são as questões que ainda está muito cedo, né, para a gente estar fazendo um balanço, porque precisa ser julgada procedente. Essa que é a primeira questão, para começar o processo. E, na prática, eu acho que o Valmir aponta uma coisa que é interessante. Na prática, sem CONFEF-CREFS, você vai pagar anuidade para quem?
você vai ser fiscalizado por quem? Né? Então, vão ser 24 meses em que esse processo ele vai ficar parado. Isso não, penso que não favorece muito a eles, né? Imagina 24 meses, o Valmir ainda é de uma geração, como ele fala, do século passado. Mas muitas gerações foram formadas já com o Confef-Crefis sendo essa potência, sendo esse sistema que ele é hoje. E jamais se fizeram um exercício de pensar como que seria um mundo sem sistema Confef-Crefis. Nós que vivemos nesse mundo, podemos dizer, era melhor, era melhor. Então, imagina 24 meses sem sistema Confef-Crefis. Pode ser que as pessoas gostem. Pode ser que depois de 24 meses alguém fale, mas até que não fez tanta falta, né? Até que foi melhor, né? Por um lado, foi até melhor, né? Então, esse é justamente o objeto que eu acho que vai abrir de disputa, vai retornar à disputa, né? E vai ser um momento interessante. O Valmir está falando que eu estou indo já para as conclusões, acho isso importante também, e não vou fechar aqui porque, lógico, eu tenho que receber a ordem do Valmir para eu fechar, mas uma coisa que eu quero ir concluindo de tudo que eu falei, que vocês tentem compreender toda essa análise que eu tentei fazer aqui, não como uma coisa negativa, né? Quer dizer, não tem nada, então, de positivo na conjuntura do Covid, não tem nada de positivo do Confef. A gente não trabalha muito com essa visão do positivo, do negativo, do bem e do mal, vamos listar as coisas boas e as coisas ruins, né? A dialética não é assim. Por outro lado, a dialética, ela nos faz pensar que em todo movimento existe um movimento de negação, né? Então, esse Covid, essa pandemia, esse Confef nesses 22 anos, eles nos trouxeram várias lições de que nós podemos nos organizar, nós podemos, né, de uma certa forma, essa live aqui ele é um exemplo disso, né? No meio disso tudo, você consegue, né, arrumar formas de resistência, formas de luta. Significa dizer que no processo aí de toda hegemonia, você tem os germes da sua própria destruição, né? Então, esse é o recado mais importante, que eu não vim aqui para dizer, olha, vai chover, vai relampear, vai acabar tudo, mas depois que tudo acabar, vai florir, né? Vai florir. Agir, de fato, eu peço para que a gente vá encerrando. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, vou colocar na tela, mas o Adriano aí, ele vai ter que ler a sua tese, né, pela regulamentação do trabalho, e esse debate aí eu acho que daria pelo menos algumas lives, né? Eu fiz esse exercício de ler a sua tese na minha graduação, me ajudou bastante no meu trabalho, vem me ajudando hoje até hoje, ainda hoje, só que eu admito que quando eu li na graduação eu tive uma interpretação, quando eu leio hoje eu tenho outra, né? E eu acredito que tem muito pano para manga aí essa discussão, tá? Mas, Agine, em nome do Instituto Federal, do Departamento de Educação Física, em nome do projeto Entre Lares, eu queria muito te agradecer. Eu acho que a gente não poderia ter começado de uma melhor forma, começar bem com o pé esquerdo, e direito aqui nem o pé, né? Começamos muito bem com o pé esquerdo, essas lives. Eu peço aqui aos camaradas que ainda estão aqui, tem 147 pessoas, que nos desculpem alguma questão técnica, alguma falha. Essa live aqui é feita por professores, né? A gente passou a semana se preparando, fizemos um teste com o professor, fizemos um teste entre nós, fomos buscando qual seria o melhor programa que a gente poderia utilizar. Então, é uma coisa que eu acredito que a partir das próximas, cada vez mais a gente vá se aprimorando, vá melhorando essas questões. Deixo aqui embaixo, já passando o convite para a próxima semana que vem, a gente
a live do grupo de trabalho temático Atividade Física e Saúde. E peço aí, professor, para que o senhor faça o fechamento e deixo aqui um agradecimento imenso. Foi muito bom e reencontrar depois de tanto tempo e espero que a gente continue com esse diálogo que a gente abriu e que tem muita coisa aí para conversar. Imagina, Valmir, eu que agradeço de coração, quero agradecer a vocês aí do Departamento de Educação Física e Esportes, eu entendi que o nome do departamento é esse, né, do Instituto Federal aí do Ceará, o projeto Entre Lares, o GTT, Formação no Trabalho, acho que é um exemplo desse movimento aí contraditório que nós temos e que vai fazer florir muitas coisas, né? Então, eu quero terminar dizendo isso, agradecendo a todos vocês, agradecendo não só a vocês do Ceará, mas de todos que acompanharam e que ainda vão acompanhar, e deixar a gente à disposição, né, não só eu, mas todos os nossos companheiros, para juntar forças e não é combater o Covid, né? Na verdade, é combater toda essa estrutura capitalista que numa pandemia como essa parece que faz conta e acha sensato deixar morrer pessoas, né? Então, com essa é uma das coisas interessantes, vou terminar agora, que todo esse processo que a gente vive hoje, de tudo que a gente conversou, que vai desde o CONFEF até o Covid, nos traz assim intensificações que nos colocam questionamentos éticos, né? Acho que as pessoas, mesmo aquelas com menos referências políticas, elas vão começar, elas têm se perguntado, mas para que tudo isso, né? Se no final você vai acabar deixando pessoas à míngua, né? Pessoas à morte, né? Então, isso tudo para nós faz parte de uma escolha política, faz parte de uma estrutura social e econômica que foi montada e que precisa se perpetuar. Óbvio que para nós isso não precisa ser assim e nem será assim para sempre, né? E é óbvio que para nós coisas, iniciativas como essa que vocês estão promovendo é para refletir e para avançar nesse sentido da construção de um novo caminho. Fico muito agradecido, então, por ter sido convidado a fazer parte aí desse caminho. Professor, então, e queria aqui deixar já o convite para quando tudo isso passar, a gente tem a SEMEF, que é a Semana de Educação Física, né, que a gente reúne os cursos aqui de graduação, te expliquei um pouquinho sobre isso, fica o convite aí para quando tudo isso passar, a gente possa dar esse abraço presencialmente, a gente possa trocar essa ideia presencialmente, que nada como esse contato para a gente poder, de fato, se unir, se fortalecer. Gente, queria só deixar aqui um agradecimento aos alunos, temos alunos do ensino médio, professor, participando. Oh, que legal. Do ensino médio participando, queria dar esse destaque. Deixar o convite, se inscreva no canal, fique presente e a live vai ficar gravada no YouTube, acho que daqui a alguns minutos ela fica liberada para vocês. Quem não pôde assistir na íntegra, assista, que vale muito a pena. Muito obrigado. Bom resto de semana para vocês e fique em casa. Valeu, obrigado, Valmir.